E passamos agora à parte mais expositiva, onde nós teremos dois blocos, né? No primeiro bloco, a gente vai estar discutindo uma minuta de resolução para a rede de cooperação judiciária, que é, inclusive, né, um produto que a gente ficou de entregar no terceiro encontro nacional. Então, cumprindo com aquilo que foi combinado, estamos aqui apresentando a minuta, e é uma minuta que ela está em construção, ela está em discussão, né? Então, dentro do nosso comitê nacional aqui, nós montamos esse instrumento que acredito que tenha chegado ao acesso de todos, mas ainda queremos colher as opiniões dos colegas, né, dos tribunais, enfim, das associações e de todos os interessados na cooperação judiciária, para que a gente possa fazer um trabalho ainda melhor e, enfim, tentar chegar a consensos, né, em torno desse tema. Acho que isso é muito importante. Então, espero que todos tenham recebido a minuta. Quem não teve ainda a oportunidade de vê-la, ela está no site do CNJ, lá na parte do evento, que trata do evento, tem um link, é só acessar ali, tá? Até para acompanhar as discussões que virão na sequência. E, sendo assim, eu vou fazer um breve histórico aqui do que foi feito até agora, que não é com o CNJ. Como foi mencionado, nós tínhamos a recomendação 38, salvo engano, de 2011, já há bastante tempo, e que, na prática, acabou não sendo muito utilizada pelos juízes. A gente percebe que há uma certa desinformação dos juízes quanto às funcionalidades da rede de cooperação. Eu mesmo, quando ingressei na carreira, lá na longínqua comarca de Planalto, no norte do Rio Grande do Sul, tinha muitas cartas precatórias que eu mandava para o Mato Grosso, né, porque muitos gaúchos moravam lá, enfim, e às vezes levava um ano para voltar uma carta precatória, enfim, eram dificuldades para resolver, quando, na verdade, situações que poderiam ser resolvidas com muito mais agilidade e eficiência se a gente tivesse uma rede de cooperação funcional e os juízes, na ponta, soubessem como manejar essa rede e utilizá-la justamente para dar uma melhor sequência aos seus trabalhos, né? Então, partindo dessa recomendação que já existia, no âmbito aqui da rede nacional, do comitê executivo da rede nacional, com o auxílio indispensável do Dr. Richard Paikin, também dos professores Antônio Cabral e Fred Didier, outros colegas aqui, juízes auxiliares do CNJ, como o Dr. Antônio Tavares, Fernando Melo. Nós fomos minutando, né, enfim, um texto que nos pareceu adequado às novas realidades que surgiram, porque nós tivemos aí também um novo CPC, né, entrando em vigor em 2016, com disposições específicas sobre a rede de cooperação, né? Então, havia realmente uma necessidade de se dar uma certa ordem, né? Uma certa, assim, regulamentar mesmo a questão que foi trazida pelo novo Código da Cooperação Judiciária. Então, nos baseamos também nesses comandos que vieram da lei, né, da nova lei, e procuramos produzir esse documento. Então, o documento que a gente apresenta hoje para ser discutido com os colegas um projeto de resolução, né? Nós aqui procuramos não só tratar da parte de cooperação em si, mas também da estruturação, vamos dizer assim, orgânica dos tribunais para poder atender esses pedidos de cooperação. Então, no que concerne a essa organização interna dos tribunais, nós pensamos num modelo que já vem funcionando como o DMF, né? O DMF ele atua perante os demais tribunais, dialogando com os GMFs, né? Que são os grupos de monitoramento locais. Então, embora haja um órgão central aqui no CNJ, nós temos também a gestão descentralizada que nos ajuda a manter o diálogo e a manter os tribunais falando entre si, né? Então, nós procuramos estabelecer
um modelo similar, né, em que nós vamos ter, portanto, além do Comitê Executivo da Rede Nacional funcionando aqui no CNJ, também os comitês locais de cooperação judiciária, e dentro desses comitês, aí sim, os juízes de cooperação, que vão ser os pontos de contato, né? A gente até usa essa expressão na resolução, porque é importante a gente saber com quem a gente está falando na hora que a gente vai pedir a cooperação, né, de um outro tribunal, enfim, de um outro juízo. Então, a gente procura estruturar dessa forma, né, no âmbito da organização. No que concerne aos atos de cooperação, especificamente, procuramos tratar aqui não só do pedido de auxílio direto, que é a situação mais comum do dia a dia dos juízes, mas também de atos conjuntos e de atos concertados, que são novidades que vieram aí com o novo CPC e que eu vou deixar para uma explicação mais profunda pelos professores que nos seguirão aqui na apresentação, que são realmente especialistas do tema e com certeza vão poder esclarecer todas as dúvidas. Fizemos aqui um trabalho de tentar, aqui no artigo 6º da resolução, enumerar alguns atos que a gente acredita que podem ser objeto de cooperação, né, e que são do dia a dia do judiciário, né? Então, aqui nós temos questões das mais variadas, questões sobre, por exemplo, troca de informações de informações relevantes para a solução dos processos, prática de citações, intimações, notificações, transferência de presos, questões relacionadas à execução patrimonial, né? Enfim, uma série de atos que podem ser feitos de forma cooperativa, mas é claro que a gente acredita que o dia a dia da jurisprudência vai muito além, né? E vai encontrar situações de fato do dia a dia que a gente não pode prever, mas que com certeza vão ter amparo jurídico aqui nessa resolução e no próprio CPC também para realizarem esses atos de forma cooperativa. Então, eu já antecipo aos senhores colegas que estão assistindo que nós estamos, que tem um chat, né, que está à disposição, onde os senhores poderão colocar aí dúvidas, perguntas, sugestões. É claro que no momento nós estamos aqui coordenando o evento, não vamos poder responder de plano, mas tudo que for enviado será considerado e eventualmente poderá até vir a ensejar alguma alteração na minuta, antes que ela venha a ser apresentada ao plenário do CNJ. E, da mesma forma, nós deixamos também um e-mail para o envio de sugestões, que eu li aqui agora há pouco, mas eu repito, que é o... nossa, quanto papel aqui! Mas eu acho que eu lembro de cabeça. Ah, sim, é o cooperação.judiciária@cnj.jus.br. Lembrando, sem acento, sem tio, sem cedilha, sem nada. cooperação.judiciária@cnj.jus.br. E, tendo feito essa visão geral da resolução, eu passo agora a palavra inicialmente ao doutor Antônio Cabral, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, doutor em Direito e procurador da República, que vai fazer agora uma breve explanação sobre alguns pontos mais importantes ou mais polêmicos aqui da nossa minuta de recomendação. Então, com a palavra, o professor Antônio Cabral. Bom, obrigado, presidente. Bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Eu queria iniciar fazendo um agradecimento ao CNJ, na pessoa do ministro Toffoli e do conselheiro Mário Augusto Guerreiro. Queria cumprimentar os ministros Humberto Martins e João Otávio de Noronha, o amigo professor Fred Dias Júnior, os colegas representantes das associações que compõem a mesa e antecederam, todos os colegas responsáveis por operacionalizar o encontro virtual, né, o Braulio, o Richard, Fonadamec, o Antônio Martins, e saudar todos os colegas magistrados que nos acompanham aqui virtualmente. Queria parabenizar o CNJ e a Rede Nacional de Cooperação Judiciária por seu comitê executivo, por realizar mais esse encontro. E para nós, Fred, acho que vai concordar comigo, que estudamos o tema da cooperação judiciária
há, há muitos anos, é especialmente interessante vê-lo cada vez mais implementado na prática. E esse é o meu objetivo hoje aqui, né? Falar um pouco da cooperação judiciária dogmaticamente, o que ela é, o que ela representa, mas também como essa atividade pode ser efetivamente transformadora no exercício da jurisdição e nas tarefas de administração judiciária. O que é a cooperação, né? A cooperação entre todos os sujeitos é uma base do direito processual contemporâneo, chamado processo cooperativo, que já era uma construção que vinha de algum tempo e que agora está positivada no artigo 6º do Código de Processo Civil. Mas até aqui, quem procurou analisar o fenômeno da cooperação se limitou a dois eixos dessa cooperação. Primeiro, um eixo da cooperação das partes, direcionada ao juízo, e depois, mais recentemente, um eixo da cooperação das partes entre si, por exemplo, através de negócios jurídicos processuais. E o estudo da cooperação entre juízes, historicamente, sempre ficou muito restrito aos estudos de direito internacional, aos estudos de cooperação internacional, como se os juízos no Brasil, ou internamente em um determinado país, não pudessem cooperar entre si. Um papel muito importante no desenvolvimento histórico desse tema foi a recomendação número 38 de 2011 do CNJ, já referida pelo conselheiro Mário Guerreiro, que foi um ponto de partida normativo muito relevante para que os estudos começassem a se difundir e essa atividade começasse a ser levada à agenda cotidiana dos tribunais. Depois vieram os artigos 67 a 69 do Código de Processo Civil, prevendo que a cooperação entre os juízos ou entre juízes pode se dar entre qualquer órgão jurisdicional de qualquer justiça, justiça do trabalho, justiça federal, justiça estadual, e em qualquer instância. E é uma cooperação que abrange também as atividades administrativas, ou seja, abrangendo também as equipes de servidores judiciários. A gente sabe que hoje o juiz no Brasil ele é um gestor de equipe, então não poderia ser de outra maneira, né? Essa atividade de cooperação teria que unir também a equipe da atividade jurisdicional. Então, quer dizer que esse é um tema daqueles em que, em torno dos objetivos de assegurar mais eficiência e efetividade às funções judiciais, unem-se jurisdição e administração judiciária, numa perspectiva funcional e agregadora, né? Tentando sempre pensar em funcionalizar essas atividades de meio para os objetivos últimos, as atividades fins do exercício da jurisdição e também tentar cada vez mais agregar, somar esforços para obter resultados mais efetivos. Atitudes cooperativas, o que é cooperar? Né? O que significa essa ideia de cooperação? O meu modo de ver o tema, atitudes cooperativas, me parece que são práticas não hierárquicas e não formalizadas de trocas de diversas naturezas entre juízes e tribunais. Essas trocas variam muito em intensidade, em graus e também no tipo de ato que podem levar no cotidiano à sua prática. Essas trocas podem ser de um simples intercâmbio de informações, passando pela aplicação de instrumentos que a gente poderia chamar de soft law, né? Memorandos de entendimentos, guias, diretrizes, standards, rotinas administrativas e códigos de conduta, que podem gerar um intercâmbio mais funcional entre os juízes. E elas podem chegar a um formato de cooperação, que é o mais importante, me parece, que é aquela que implica o exercício combinado de competências, a prática de atos conjuntos, a prática de atos concertados, uma verdadeira comitologia judicial, quer dizer, juízes atuando numa espécie de comitês, em comissões de julgamento. Vários órgãos do judiciário atuando concomitantemente para atingir objetivos comuns. O procedimento, ele normalmente passa por algumas etapas que às vezes se sobrepõem, às vezes não são tão fáceis de se identificar, dependendo da complexidade do problema e da solução. Ela é um procedimento um pouquinho mais alongado, às vezes é um procedimento um pouquinho mais simples, mas normalmente isso se dá a partir dessas fases, né? Primeiro, os juízes identificam um problema e identificam as possíveis soluções para esse problema. Dentre essas soluções estão atos de cooperação, ou seja, procurar se agregar às funções de outro juízo, em outra localidade, de outra jurisdição, para tentar chegar a um resultado ótimo. E aí passa-se a uma fase de consultas e intercâmbio de informações. Entra-se em contato com esse outro juízo, estabelece um diálogo a respeito do que são os objetivos comuns, o que se pode atingir, se vão cooperar mesmo, e aí se planeja
se planejam as possibilidades administrativas e jurisdicionais para atuar naquele caso. Essas tratativas de cooperação devem levar em conta diversos fatores. Normalmente, o que se leva em conta são o estágio em que os processos estão, a alocação de responsabilidades, o que cada um vai fazer, o que vai tocar a cada juízo, a formulação de estratégias e metas, né, a serem alcançadas, porque hoje em dia, com essa ideia de uma administração judiciária gerencial, né, de pensar sempre em otimização dos resultados, a gente tem que traçar uma estratégia até para depois a gente poder controlar o atingimento desses resultados que eram almejados de início, né? Então vejam que isso pode ser mais ou menos complexo. Na prática, isso pode ter formas variadas. Eu vou chegar um pouco mais adiante da minha exposição a essas formas, e a resolução, a minuta de resolução apresentada, parece tentar resolver também isso, né? Pedidos e solicitações de cooperação mais simples, eles normalmente vão ter uma forma também mais simplificada, enquanto que ajustes mais detalhados, mais complexos, ou para atividades um pouquinho mais duradouras, podem ter uma estrutura um pouquinho mais sofisticada também. Me parece que a utilidade ela existe para todo e qualquer tipo de processo. Claro que quanto mais complexo o processo, mais necessária será a atividade de cooperação. Então, a atividade de cooperação, nos últimos anos, ela tem se mostrado muito útil e me parece até imprescindível nesses tipos de processos com maior complexidade. Eu posso mencionar aqui os processos coletivos, ou chamados processos estruturais de controle de políticas públicas, em que existe uma necessidade de acompanhamento junto a órgãos do executivo, às vezes, né, do cumprimento de decisões judiciais, em que se pode avançar e retroceder e testar soluções, depois ver que elas não funcionaram muito bem na prática, voltar atrás. Então, esses processos geram uma necessidade de um acompanhamento, às vezes envolvendo um complexo de órgãos jurisdicionais intrincado, e nesses casos, evidentemente, que a cooperação judiciária não é só útil, mas me parece também fundamental. Posso citar outros, inventários, muitos inventários são muito complexos, processo de falência e recuperação judicial. Acredito que o amigo Fred Dier vai falar um pouquinho de alguns desses processos, até porque ele atuou como advogado em alguns casos merecedores de relevância. Mas eu acho que a nossa atenção deve se focar também para os processos do varejo, da atividade jurisdicional do dia a dia. Nesses processos que não são complexos, ou não oferecem uma complexidade muito grande para a solução do problema, para a resolução da lide, ainda assim podem surgir problemas tópicos muito complexos ou de difícil operacionalização que possam se valer também da cooperação judiciária para se atingir um resultado mais efetivo. Para mim, eu poderia dizer assim, o grande barato da cooperação judiciária é que ela é uma forma muito contemporânea de atuação judicial e pouco usual na prática do judiciário. Normalmente ela não é nem pensada pelos juízes, porque o juiz normalmente ele é acostumado a trabalhar na sua vara com a sua equipe, mas não com outros juízes, né? E a cooperação judiciária pode ser realmente um turning point, uma mudança de parâmetro, né, nessa visão da atividade jurisdicional. A cooperação judiciária pode fazer com que o engajamento de vários juízes para soluções comuns seja propulsor de uma comunidade judiciária. O ministro Humberto Martins falava disso na abertura, né, em diversos órgãos do judiciário se percebem parte de um todo, atuando em conjunto para atingir resultados convergentes que interessam a todos. Além disso, ao contrário das interações na cadeia recursal, que são impositivas e de cima para baixo, a cooperação judiciária promove relações não hierárquicas, como eu falei antes, que podem se colocar, inclusive, entre instâncias diversas do judiciário. E essas interações se desenvolvem de maneira dialogal e em rede, que não é muito a lógica de subordinação e imposição, quer dizer, aquela ideia do poder exercido de maneira coativa. Até porque, em muitos casos, como eu disse, os resultados vão sendo obtidos em etapas. Então, há um avanço progressivo, surgem novos desafios, há uma necessidade de uma nova tratativa, outras providências vão ser exigidas e devem ser ajustadas. Então, é uma relação completamente diferente que surge e que acaba, ao fim e ao cabo, empoderando também as instâncias inferiores, né? Porque, como ela é uma interação não piramidal, acho que foi a colega Noêmia que falou, né, que não são formatos de vértice, né, ou piramidais, mas são formatos em redes, né, que são horizontais. Então, essa característica é uma característica muito importante, porque todos se percebem um pouquinho
parte de uma mesma engrenagem. E acho que uma outra característica fundamental da cooperação judiciária, me parece, e que vem sendo fomentada pela minuta de resolução apresentada pelo CNJ, é a informalidade. Muitas vezes, a cooperação judicial ela é uma relação cara a cara. E isso promove uma certa humanização dessa atividade, né? Muitas vezes, na burocracia das cartas precatórias, essa humanidade de quem está do outro lado pedindo a nossa ajuda acabava ficando escondida, né? Quer dizer, no papel a gente não tem tanto esse contato. E essa informalidade é interessante porque o instrumento mais importante para assegurar essa desburocratização da cooperação judiciária é o auxílio direto. Uma forma que surgiu lá na cooperação internacional, foi muito exitosa na cooperação internacional e que agora também está sendo aplicada para a cooperação entre juízes no Brasil, que é uma forma muito mais contemporânea para solicitar providências as mais variadas. Pode ser cumprida por um certo e-mail ou até por um WhatsApp, né? É uma mensagem por esses aplicativos de troca de mensagem de texto. Veja que muitos problemas que os colegas da rede de cooperação judiciária apontam nas pesquisas do CNJ e nos contatos que tem com os núcleos de cooperação e com a própria rede de cooperação, é o uso indiscriminado das cartas, principalmente das cartas precatórias, para solicitar providências simples, como reserva de uma sala para videoconferência. Quer dizer, coisas que podiam ser muito mais desburocratizadas, serem feitas com base no auxílio direto, são tornadas burocráticas apenas, como o conselheiro Guerreiro falava, talvez por uma desinformação a respeito da existência desses outros mecanismos mais simples e ágeis de resolver os problemas. Me parece que com o auxílio direto, isso tudo fica documentado no processo, né? Mas dispensa-se uma formalidade excessiva e me parece que há uma clara tendência do abandono das cartas por esse mecanismo menos desburocratizado. Aliás, esse tempo de pandemia de Covid-19 está nos fazendo também aprender um pouco a interagir mais entre nós com esses mecanismos eletrônicos, telemáticos, né? E certamente isso vai deixar um legado para a nossa atividade profissional, e eventos como esse aqui são uma prova disso, né? Em outros momentos estaríamos todos reunidos no auditório do CNJ para termos essa discussão, e hoje estamos, cada um no lugar do Brasil, interagindo de maneira muito efetiva, talvez não ideal, né, mas de maneira muito efetiva, que isso pode ser usado também para outras finalidades. Eu queria falar um pouquinho de algo que também o conselheiro Guerreiro salientou na sua apresentação inicial, que é a tentativa de consolidar não só a recomendação 38 de 2011, mas também as boas práticas que vêm sendo identificadas na justiça brasileira, nos diversos tribunais, diversas justiças especializadas ou justiça comum, que vêm sendo veiculados através da rede de cooperação judiciária a respeito de quais atos podem ser praticados por meio de instrumentos de cooperação. Como já foi dito, a cooperação ela pode ser uma solicitação, um pedido, e ela pode ser também feita por atos concertados. São atos praticados em conjunto pelos juízes, né? Uma forma de prática comum ou conjunta de atos jurisdicional. E esses atos podem ser praticados em vários processos ou em um só processo. Esses atos podem ser de diversas naturezas, algumas já foram referidas aqui. Podem consistir na realização de mutirões, que são muito conhecidos já na prática dos tribunais, na citação, intimação, notificação conjunta de pessoas cuja participação seja necessária em vários processos, em vários juízos. Por exemplo, pensem numa testemunha comum que não está sendo encontrada. A reunião a pensamento de processos, algo que é muito frequente na atividade do processo de execução, né? Reúnem-se execuções, os colegas que estão em execução fiscal conhecem essa prática há muito tempo. Na Justiça do Trabalho existem experiências muito importantes também sobre essas reuniões de execuções. Reúnem-se execuções contra um mesmo devedor em um único juízo, por exemplo, para a realização de atos de expropriação, penhora, leilão, e isso com muito mais eficiência. Há mais licitantes, há ofertas mais concorrentes, e isso pode levar a uma execução dos bens que seja mais efetiva, que é bom para todo mundo, é bom para o credor, né, e é bom para o devedor, que aproveita o seu patrimônio sem que ele seja dilapidado ou sem que leilões diversos sejam frustrados pelo país e depois se faça um segundo leilão
com um preço muito mais reduzido, né? Os atos de Professor, cooperação podem gerar também coleta de depoimentos conjuntos, pense num litigante habitual prestando depoimento em vários processos, e eu cito 2 casos aqui interessantes sobre produção professor, de prova única, sobre fato tá me comum. ouvindo? Alô? É só um momento. Eu só ia pedir para o senhor encaminhar para a conclusão, porque a gente tem outras pessoas ainda Tá ótimo. e o horário está meio apertado, tá? Mais Ok. uns, pode falar mais uns 2 ou 3 minutos aí, fica à Tá ok. vontade. Eu vou dar 2 exemplos que foram muito interessantes, um de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, e outro de Araxá, em Minas Gerais. Em Volta Redonda, houve um problema estrutural no conjunto habitacional e dezenas de ações foram ajuizadas na Justiça Federal, porque havia um financiamento da Caixa Econômica, discutindo um problema da construção. As pessoas tiveram que ser removidas, estavam morando no ginásio habitacional da cidade, num ginásio esportivo da cidade, e entraram com ações pedindo indenizações, tutela provisória e coisa e tal. Os juízes todos se reuniram, suspenderam todos os processos, elegeram um processo onde seria realizada uma perícia única para resolver a responsabilidade sobre aquele acidente. Nesse processo, todos os litigantes se habilitaram, e aqueles que quiseram formular quesitos e, enfim, participar, exercer suas garantias fundamentais, o fizeram naquele único processo. A perícia foi concluída e depois o custo foi repartido entre todos os processos. Imagine uma economia de custo enorme. Em Araxá, em Minas Gerais, centenas de ações foram ajuizadas contra uma mesma empresa porque se alegava que a atividade industrial dessa empresa teria poluído fontes de água da cidade. Os juízes também 3 juízes de varas cíveis diferentes elegeram um processo condutor, suspenderam todos os outros. Naquele processo discutiu-se a questão comum, todas as partes se habilitaram ali. No final, uma sentença produzida em conjunto por todos foi replicada nesses outros atos. E muitos outros atos de cooperação podem ser praticados, como centralização e gestão de processos repetitivos, inclusive na primeira instância. E a resolução me parece que vem nesse sentido. Então, já encaminhando para a conclusão, presidente, eu queria dizer que a minuta, na forma com que ela foi apresentada, ela me parece um avanço incrível. Ela pode levar a atividade de cooperação a um outro patamar de implementação e pode contribuir decisivamente para aumentar os níveis de eficiência do judiciário brasileiro. Me parece que um dado muito destacado na minuta são os anexos também, com exemplos, modelos de atos de cooperação, que me parecem muito interessantes porque difundem essas boas práticas e permitem uma padronização metodológica que nos dá um ganho em escala, né, e ganho em eficiência, claro. Até porque, como foi dito aqui, um dos obstáculos apontados nos últimos anos está justamente um certo desconhecimento de como deve ser feito na prática e como operam esses mecanismos, né? Com os modelos, pode-se perceber como é simples e como pode ser efetivo, e também como pode ser adotada rapidamente uma minuta, e depois cada juízo e cada tribunal vai adaptando às suas necessidades, né? Eu quero encerrar dizendo que se a cooperação ela cresce em vários países, certamente o Brasil largou na frente na regulamentação dessa atividade. E isso pode representar uma guinada histórica em termos de eficiência, né? Acho que o CNJ teve e está tendo novamente um grande papel, um grande protagonismo. Então, parabenizo o conselheiro Guerreiro, o ministro Toffoli, todos os demais conselheiros que vêm lutando, e todos os colegas que estão participando dessa rede de cooperação, que vêm lutando para que isso seja algo muito mais efetivo na prática. Acho que cabe a todos nós batalhar no cotidiano para a aplicação mais e mais, para a aplicação constante desses instrumentos, para que eles cumpram a sua função de permitir uma prestação jurisdicional de mais qualidade em todo o país. Dentro da lógica do tema, né, eu também estou sempre à disposição dos colegas para perguntas, sugestões, trocas de ideias e a cooperação de toda forma que eu possa ajudar, e já deixei o meu contato, o meu e-mail pessoal também no chat. Muito obrigado e devolvo a palavra aos senhores. Muito obrigado, professor. Muito interessante a exposição que o senhor fez aí sobre a questão do auxílio direto, atos concertados, atos conjuntos. Eu acho que são termos novos para muitos juízes, né? São questões que ainda estão surgindo aí, e então é importante essa introdução, né, ao texto da lei. E acredito, sim, concordo plenamente. Acho que podemos caminhar muito bem aí, né? A gente vê, por exemplo, situações em que vários juízos têm que ouvir uma mesma testemunha, né? Poderiam todos ouvi-la, né, num único ato, né? A gente vê a questão de reunião de execuções, execuções fiscais, execuções trabalhistas, reuniões no mesmo juízo, vários atos de cooperação que podem ser praticados, seja por meio de auxílio direto ou pelos
pelas outras modalidades. Como bem destacou, a resolução traz já em anexos modelos da prática desses atos, justamente para dar um pouco mais de concretude a essas ideias, né, para os colegas já poderem visualizar mais ou menos como é que vai ser isso. Então, agradeço a sua participação, muito ponderadas e muito boas as suas colocações. Infelizmente, nosso tempo é limitado, né? Então vamos ter que seguir em frente. E passo a palavra agora ao professor Fred Didier, também doutor em Direito, professor da Universidade Federal da Bahia, advogado naquele estado. E tem a palavra, professor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Quero saudar o presidente Toffoli, muito obrigado e agradecê-lo pela confiança de ter me nomeado para membro do comitê da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Quero saudar os ministros, o presidente Noronha, o futuro presidente Humberto Martins. Humberto Martins, inclusive, é meu confrade na Academia Brasileira de Direito. Quero saudar o conselheiro Mário Guerreiro, em debati bastante essa resolução. Queria saudar os membros das associações, né? Renata, Fernando e Emer, os juízes que fazem um belíssimo trabalho. Queria saudar o meu amigo de longa data, o conselheiro André Godinho, que está aqui assistindo aqui da Bahia também. Meu amigo também de longa data, Richard Paiquim. Aí, agora eu estou vendo você, meu caro desembargador Fon Ademec, eu acho que saiu agora, eu queria saudar também. Tem muita gente, né? Acho que meu amigo Barroso Filho, ministro Barroso Filho, do STM, amigo de longa data aqui, fomos contemporâneos de mestrado aqui na Bahia. Hoje ele é ministro do STM, é uma satisfação estar presente. Também meu confrade na Academia Brasileira de Direito. Pois bem, como eu tenho pouco tempo, eu optei por fazer uma espécie de guia da resolução. Um guia para que o julgador, o juiz, ele possa, diante da resolução, poder compreender o que ela significa. E para isso eu queria lembrar o seguinte: a cooperação judiciária ela existia no CPC de 73, evidentemente, todos sabem disso. Só que a cooperação judiciária no CPC de 73, ela se caracterizava por ser uma cooperação que só se dava por meio de cartas, e a carta é um tipo de instrumento pelo qual um órgão julgador pede ajuda a um outro órgão julgador. Então, a cooperação se dava por solicitação de um juízo a um outro juízo, e essa solicitação se dava por cartas, e essas cartas tinham por objeto, normalmente, ou atos de comunicação, ou atos de instrução, ou alguns atos de execução, como a penhora e os atos de expropriação. Então, o Código ele não se preocupava muito em abrir o sistema da cooperação. Ele criava um sistema mais ou menos fechado. E para compreender esse sistema do Código passado, entendendo do Código passado, fica mais fácil de entender o do Código novo. E a resolução foi estruturada com base no Código de 2015 e com base na recomendação de 2011 do CNJ. É preciso entender três distinções que são importantes. Primeiro, o que significa tipo de cooperação, o que significa instrumento de cooperação e o que significa ato de cooperação. Importante fazer essa distinção. Tipo de cooperação, instrumento de cooperação, ato de cooperação. O tipo de cooperação, ou os tipos de cooperação, no meu modo de ver, são três. A cooperação por solicitação, a cooperação por delegação, que é aquela que se faz quando há vínculo hierárquico entre os juízos, e a cooperação por concertação, cooperação por conserto, por consenso. São três tipos de cooperação. A resolução ela cuida apenas da cooperação por solicitação e da cooperação por concertação. Ela não cuida da cooperação por delegação. E aí já é um avanço grande em relação ao Código de 73, ao modelo passado. O modelo passado, que era o modelo do Código de 73, era um modelo só de cooperação por solicitação, em que um juízo se dirige a outro pedindo um ato de cooperação. Agora não. Agora mantém-se a cooperação por solicitação, mas também se acrescenta a cooperação por concertação, que já havia sido prevista na recomendação de 2011. O CPC
incorporou no artigo 69 o ato concertado, que é o veículo da cooperação por concertação, e a proposta de resolução não só avança, como discrimina os requisitos desse ato concertado, dessa cooperação por consenso. Essa, sim, é a grande novidade, um grande instrumento para poder ajudar no gerenciamento de processos, na eficiência. E eficiência aqui não é só eficiência econômica, com menos custos, nem apenas eficiência porque as coisas vão andar mais rapidamente. É também eficiência na qualidade da decisão. O uso da cooperação por concertação, ele pode ajudar na aceleração, na redução de custos e no aprimoramento da qualidade da decisão. Isso é importante também se dizer. Pois bem, então, já houve aqui um avanço para regular 2 tipos de cooperação. E é por isso que, senhores vão perceber, os artigos 3º e 4º da minuta, cada um cuida de um assunto. Veja que o 3º diz: os juízes poderão formular entre si pedido de cooperação. Então, é a cooperação no modelo tradicional, a cooperação por pedido. E o artigo 4º fala: a cooperação judiciária pode realizar-se por concertação, ou seja, por um ajuste dos próprios juízes, e não apenas um pedido para o outro. O segundo conceito que é importante é o conceito de instrumento. Instrumento é o meio pelo qual a cooperação se realiza. É o meio pelo qual a cooperação se realiza. No Código passado, os instrumentos eram as cartas. O Código novo, na linha da recomendação de 2011, abre o sistema e permite que a cooperação se dê por qualquer instrumento. Portanto, nós consagramos, com o CPC de 2015, e a resolução ela encampa isso, ela reverbera isso, a atipicidade dos instrumentos de cooperação. A atipicidade dos instrumentos de cooperação. Por isso que o artigo 5º da resolução, percebam vocês, o artigo 5º, inciso 2, diz: a cooperação judiciária nacional pode ser instrumentalizada por auxílio direto, professor Cabral. Aqui eu não me referi. Cabral, me desculpe. Estava aqui na minha lista. Esqueci. Você mora em meu coração, você sabe disso. Pode ser instrumentalizada por auxílio direto, atos concertados, atos conjuntos e outros instrumentos adequados. Aqui, esse inciso 2 do artigo 5º deixa claro que o sistema dos instrumentos de cooperação é um sistema aberto. Eu posso cooperar de várias maneiras, até por telefone, desde que a cooperação pode se dar por qualquer instrumento, desde que ela seja documentada. É por isso que o inciso 3 do artigo 5º diz: qualquer que seja o instrumento, é preciso documentar nos autos. Então, os instrumentos de cooperação são atípicos, mas a resolução resolveu, a minuta de resolução resolveu disciplinar mais especificadamente os atos concertados, porque eles são uma novidade, porque é uma forma de cooperação por consenso e não por pedido. Monta-se um modelo montam-se regras que vão reger a cooperação entre 2 juízos, e essas regras são montadas por consenso. E aí a resolução resolveu disciplinar um pouco mais isso. E o terceiro conceito fundamental para compreender a resolução é o conceito de ato de cooperação. O ato de cooperação é exatamente aquilo que vai ser objeto da cooperação judiciária. Os juízes cooperarão para quê? Para fazer o quê? E aí a resolução, acertadamente, do meu modo de ver, ela, no artigo 6º, ela deixa claro que os atos de cooperação, ou seja, aquilo que vai ser objeto da cooperação, também são atípicos. É possível cooperar para qualquer coisa. É possível praticar qualquer ato de cooperação. Então, os instrumentos são atípicos e os atos de cooperação também são atípicos. Só que, em nada obstante serem atípicos, a resolução consagra aqui uma lista de 18 incisos, meramente exemplificativos, mostrando a importância e a abertura do sistema. Notem, também um outro guia importante para compreender a resolução, que esse artigo 6º é um artigo que está na parte geral da resolução. Por quê? Porque ele se aplica a qualquer tipo de cooperação. Ele se aplica à cooperação por solicitação, se aplica à cooperação por concertação. Os 2 tipos de cooperação que foram regulados pela resolução. Então, o artigo 6º está na parte geral para dizer que toda essa lista aqui, ela pode tanto advir de uma concertação entre os juízes, como pode advir de um pedido. Um juiz pode pedir a um outro
a prática de alguns atos de cooperação, dentre os quais estão aqui esses previstos no artigo 6º da resolução, da minuta de resolução. E eu quero destacar, nesse rol, o professor Cabral já falou sobre vários, eu quero destacar a grande importância do disposto no inciso 5 desse rol. Eu reputo que, se isso vier a ser concretizado, se o CNJ conseguir aprovar essa resolução, se o pleno do CNJ aprovar, isso é uma grande evolução. Porque veja que o inciso 5 diz claramente que, por cooperação judiciária, isso vai se dar no mais das vezes por concertação, pelo ato concertado, é possível definir pelo ato concertado qual dos juízos cooperantes vai solucionar uma questão comum. E a solução dessa questão comum, que é uma questão incidental, pode ser uma questão de fato, pode ser uma questão de direito, é muito comum, os senhores sabem disso, que a mesma questão de direito esteja sendo discutida em mais de uma justiça. Às vezes, uma mesma questão de direito está sendo discutida na Justiça do Trabalho, Justiça Federal e Justiça Estadual. Está acontecendo agora no estado do Alagoas, por conta dos eventos geofísicos, em alguns bairros de Maceió, revelam isso. Lá existem várias ações civis públicas pendentes, ação na Justiça do Estadual, ação na Justiça do Trabalho, ação na Justiça Federal, todas envolvendo o mesmo assunto. É o mesmo assunto, só que o assunto repercutindo no âmbito trabalhista, repercutindo no âmbito das relações privadas, repercutindo no âmbito do poder público. E aí, por causa disso, esse mesmo assunto foi parar em diversas justiças. Agora, é a mesma prova que vai ser feita, é a mesma tese jurídica que vai ser discutida, se há ou não há responsabilidade. Os juízos todos, esses juízes todos podem, por ato de cooperação, no caso um ato concertado, definir entre eles qual deles vai produzir a prova, qual deles vai definir a questão comum, de modo que o trabalho seja um só e haja harmonia das decisões, se evitem posicionamentos diferentes entre as mais diversas justiças. E aqui entra um ponto importante. É por isso que o artigo 5º da resolução, inciso 1, deixa claro que a cooperação pode se realizar interjudicialmente. Interjudicialmente, no sentido, o que é interjudicial ou transjudicial? É a cooperação realizada entre juízos de justiças diversas. Não é só dentro da própria justiça, justiças diversas. Justiça de diversos estados, Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Militar, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, enfim, a combinação é infinita. É muito importante isso. Eu diria que é uma das grandes contribuições que essa resolução vai dar, esse inciso 4, exemplificando um tipo de cooperação muito importante, muito importante. E a resolução, aí já na segunda parte dela, disciplina os atos concertados. Disciplina os atos concertados no artigo 10. E traz os parâmetros gerais do ato concertado. O que é um ato concertado? Para que o juiz possa entender. Imagine um protocolo com regras definidas pelos próprios juízes, regras essas que vão regular a cooperação entre dois ou mais juízos, uma cooperação que tende a ser mais permanente. Porque se a cooperação é episódica, se é para praticar um ato e depois acabou, aí você pode cooperar pelo modelo clássico do pedido, cooperação por solicitação. Se a cooperação tende a ser mais duradoura, porque o vínculo entre os juízos vai se prolongar, quer porque é um vínculo envolvendo um processo, quer porque é um vínculo envolvendo uma série de processos. Então, há um número grande de processos a serem e que fazem com que esses juízos se relacionem. O ato concertado funciona, portanto, como uma regra geral, é uma disciplina geral construída pelo consenso dos juízes para regulamentar a cooperação permanente entre dois ou mais juízes. Por isso que o artigo 10 diz: os atos conjuntos e concertados são adequados para disciplinar a cooperação entre os órgãos jurisdicionais em torno de um ou alguns processos pendentes ou futuros, ou a prática de atos mais complexos relacionados a esses mesmos processos. Portanto, a ideia do ato concertado é regular algo que permaneça, prolongue, é uma cooperação mais prolongada, como a cooperação para poder levar à asta pública um bem que foi penhorado em 50 execuções diferentes, 50 juízos, como a cooperação para ir administrando vários processos repetitivos em primeira instância.
Há uma cooperação aqui interessante que está se cogitando, aqui na Bahia, inclusive, envolvendo juizados especiais. O que está acontecendo? Nos juizados especiais, alguns juízes estão se declarando impedidos para julgar casos envolvendo litigantes habituais, porque ele próprio juiz está litigando com esse litigante habitual. Então, o juiz, como ele litiga com esse litigante habitual, como pessoa física, né, como cidadão, ele não se sente à vontade de julgar. Só que isso, como litigante habitual, isso pode inviabilizar, porque se aquele juiz não receber processo daquele litigante, isso vai aumentar o trabalho dos outros. Pode acontecer. Como é que se pode resolver isso? Por um ato concertado, em que os juízos dos juizados criem regras de redistribuição dos processos em razão disso, de modo a compensar a distribuição. Então, você veja como isso é importante. Então, a resolução também avança aqui ao regulamentar, ao dar regras gerais muito importantes e apresentar os modelos, com a grande ideia do conselheiro Mário, do meu amigo Richard, grande ideia de apresentar os modelos para que as pessoas, os juízes, possam começar a sentir, a ver a importância disso. Eu tenho convicção, conselheiro Mário, convicção, que casos complexos, como esse caso de Maceió, como o caso da barragem de Bariana, são casos que envolvem centenas de processos individuais e coletivos, há 90 ações civis públicas ajuizadas, ou algo próximo disso, envolvendo o acidente de Mariana, mais 60 mil processos individuais, todos envolvendo o mesmo fato. A coordenação entre os juízos é fundamental para evitar uma cacofonia das decisões, o que nunca é bom para o judiciário. Mas é importante dizer que a cooperação, e eu já vou me encaminhar para o encerramento, a cooperação ela não é apenas para processos complexos. Ela serve também para processos simples. Eu tenho um caso aqui, um caso meu até, uma execução contra um devedor. O devedor morreu, espólio. Tem que promover a sucessão e citar o espólio para continuar. Só que o inventário está correndo em segredo de justiça. Então não se sabe quem é o inventariante. Então, uma cooperação simples aí do juízo, se dirigir ao juízo do inventário e solicitar a informação de quem é o inventariante. É uma solicitação de informação que pode ser feita por e-mail. Veja, isso é algo simples, um instrumento muito simples, não é por carta precatória, nada disso, mas está aqui, no artigo 6º, prestação de informações. Prestação de informações é uma das, como está no inciso 2 do artigo 6º, uma das possibilidades. Veja, isso é uma coisa simples para um processo simples de execução de um indivíduo. Então é preciso também tirar um pouco da cabeça a ideia de que cooperação judiciária é só para coisas complexas. Não, é para o dia a dia. É para tornar a jurisdição, o exercício da jurisdição, um exercício mais simples, mais efetivo e mais barato. Além de também ajudar, evidentemente, na solução de problemas complexos, o que é algo peculiar do direito do sistema brasileiro. A justiça brasileira recebe processos complexos. Pelo tamanho do país, pelo gigantismo do país, recebe. E esses instrumentos podem ajudar nisso. Espero que tenha ajudado. Estou à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigado novamente pelo convite. Obrigado, professor Fred. Na verdade, a minha vontade era ficar horas aqui ouvindo o professor Antônio e o professor Fred discorrendo sobre esse tema que é super interessante, pelo menos para mim, e acho que é um tema, né, do futuro, né? Eu acho que é uma coisa que nos faz caminhar para frente. Espero que passada a pandemia, a gente possa fazer, né, um evento mais tradicional, assim, com mais espaço para falar e poder trazer esses dois grandes nomes aí do direito processual brasileiro para uma conversa mais detida aqui no CNJ ou em algum outro ambiente que possa nos acolher. Mas agradeço a participação de ambos, tanto do doutor Antônio Cabral quanto do doutor Fred. Acho que foram muito boas e esclarecedoras, acima de tudo, né, as colocações que foram feitas. Agora a gente fica aguardando as sugestões dos colegas, né, que assistiram e que já leram a minuta, né, que mandem sugestões, ideias, enfim, para que a gente possa aprimorar mais. E, claro, que tem coisas aqui que a gente esqueceu de dizer e que podem ser acrescentadas, né, peculiaridades de um ou de outro ramo da justiça que possam ser contempladas de forma mais clara. Mas eu acho que até aqui estamos fazendo aí um trabalho bem interessante,